Casa Grande. Deu ruim teu probleminha lá? Olha, no fim das contas deu bom. É? Ah, deu bom Deu resultado. bom? No fim das Vê contas, como é que ele é, né? Ué? Viu que o Flamengo empatou? Tu viu isso? Negócio de Rossi, né? Deu bom? não. O Rossi eu já avisei. Já avisou, Não verdade. vamos perder o tempo do programa de hoje, porque eu já falei, não é Mas jogador. você acha que foi bom empatar, Vini? No fim das contas, diante de todas as adversidades, O primeiro, que aconteceu? vamos lá, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Para quem não sabe, o Atlético Paranaense está bem no Campeonato Brasileiro e é o segundo melhor É mandante, verdade. só fica atrás do Fluminense. O Fluminense tem 22 pontos conquistados em casa, o Atlético Paranaense agora 20 pontos. Segundo, o Flamengo estava recheado de desfalques, tanto é que o Léo Ortiz precisou jogar improvisado de volante. Muitos jogadores ausentes nessa partida. Terceiro, o técnico Leonardo Jardim acabou errando em determinados momentos, escolhendo alguns jogadores no segundo tempo quando as substituições não deram certo. Quarto, o Danilo acabou sendo expulso, o Flamengo jogou com um a menos. Então, no fim das contas, o resultado acabou sendo positivo, porque você empatar com o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada não é nenhum absurdo. E diga-se de passagem, é a pior grama sintética. Eu não vou entrar no debate se faz bem, se faz mal. Eu vou entrar no debate que, com essa grama sintética, não dá para praticar um bom futebol. E todo mundo está falando isso, não é só o Flamengo que jogou agora, todo mundo que enfrenta o Atlético Paranaense diz isso. Então, diante disso tudo, de todas essas circunstâncias, esse cenário todo, o empate acabou sendo um bom resultado. E o Fluminense encostou, né, Caio Caesa, no nosso amigo. Informações do Flamengo que conseguiu um bom resultado diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Eu sei que muitos esperavam uma vitória, sobretudo após o empate do Palmeiras com o Cruzeiro, para poder diminuir a distância e quem sabe ficar na liderança se vencesse o Palmeiras no próximo dia 23. Mas diante das circunstâncias, de todas as adversidades que o Flamengo enfrentou nesse duelo com o Furacão, eu considerei um empate um bom resultado para o Flamengo. Diante de tudo que aconteceu, antes, durante a partida, e a gente vai trazer todas essas informações. E eu vou fazer uma perguntinha para vocês, antes de mais nada. E aí, já pode criticar o Rossi ou vocês vão continuar passando pano para o goleiro do Flamengo? Eu sei, da última vez que eu critiquei o Rossi aqui, muita gente... Eu não sabia que o Rossi tinha tanto fã-clube assim. Eu já vi Neymar Zete, já vi Cristiano Ronaldo Zete, já vi Messi Zete. Agora, Rossi Zete, para mim, é demais, né? Então... vamos falar de Flamengo agora. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, mas eu não poderia deixar de vir aqui no canal para falar sobre esse empate, que eu acho que foi um bom resultado para o Flamengo. Antes de mais nada, o Flamengo tinha muitos desfalques. Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Everton Araújo, Jorginho, Pulgar, De La Cruz, que nunca pode jogar, enfim, eram muitos desfalques. Eram tantos desfalques que o técnico Leonardo Jardim precisou improvisar o zagueiro Léo Ortiz como volante. Embora o Léo Ortiz já tenha feito essa função em outros momentos, mas não é a dele, a gente sabe disso. Isso só comprova e ilustra muito bem a necessidade do Leonardo Jardim improvisar um jogador diante de muitos desfalques. O próprio Saúl ser titular em grama sintética, e é a pior grama sintética do futebol brasileiro, isso precisa ser dito, não serve justificativa para nada, desempenho ruim e tal. Mas, gente, a grama sintética do Atlético Paranaense é terrível, horrível. É impraticável um bom futebol lá. O Leonardo Jardim até criticou e eu concordo com ele. Ele falou sobre isso na entrevista coletiva pós-jogo. Então, diante de tantos desfalques e com a necessidade de improvisar o Léo Ortiz, o Flamengo foi para essa batalha com o Atlético Paranaense, que vem fazendo um grande campeonato. Inclusive, o Viveiros é um dos artilheiros da competição. É uma equipe difícil de ser batida. É a equipe com o segundo melhor aproveitamento jogando em casa, ficando apenas atrás do Fluminense. Jogando em casa, o Atlético Paranaense fez 20 pontos no Brasileirão, o Fluminense fez 22 pontos. Então, é uma equipe muito difícil. E aí, o Flamengo ainda saiu atrás no placar, o que ajuda demais a estratégia da equipe adversária, o Odair Helma, que explora muito a velocidade, é um jogo extremamente intenso, e a gente pôde ver isso quando o Atlético Paranaense saiu à frente do placar. E saiu à frente do placar graças a um frangaço de Rossi. É frango, não é nem falha, frango. E eu vou voltar ao assunto de um vídeo recente aqui. Não dá para o Flamengo, com o investimento que tem, o melhor elenco do futebol sul-americano, ter um goleiro como o Rossi,
com o status de titular absoluto. Não dá. Eu não estou dizendo que o Rossi é ruim, eu não estou dizendo que o Rossi não presta, eu não estou dizendo que o Rossi tem que ser negociado pelo Flamengo. Eu estou dizendo que o Flamengo tem que contratar um goleiro para ser sombra do Rossi. Venei e o Andreu, não sei, nunca joga. Como que eu vou saber se o Andreu tem capacidade suficiente de colocar uma sombra no goleiro Rossi? E sabe por que o Rossi falha e nunca sai? Porque ele sabe que não tem ninguém no banco de reservas que ameace a vaga dele. Embora ele tenha feito uma meia-culpa e admitiu falhas, ele falou depois do jogo lá na zona mista, ele falou: o que posso falar? Se vocês acharam que foi falha, depois faremos uma análise do que foi o lance. Teve um leve desvio, acho que poderia ter definido de outra maneira. Tentei segurar, peraí, deixa eu pegar a declaração completa aqui. Tentei segurar e não deu tempo de encaixar, só levantei o braço para desviar. Acontece, um goleiro está exposto a esses erros e quando erra sai gol. Então fica mais exposto ainda. Estou tranquilo. Erram os melhores, porque eu não posso errar. Acontece, estou mais forte do que nunca. Olha o discurso dele, cara. Sabe por que ele tem esse discurso? Porque ele sabe que nunca vai sair do gol do Flamengo como titular. Porque o status dele hoje é de titular absoluto. E o Rossi, com todo o respeito do mundo, melhor jogador do Flamengo na Libertadores ano passado, sem sombra de dúvidas. Mas ele não tem potencial para ser esse titular absoluto no gol do Flamengo. Ele está errando demais. Embora ele tenha feito uma meia-culpa aqui, mas ele falou assim: se vocês acharam que foi falha, depois faremos uma análise do que foi o lance. Gente, não foi falha, foi um frango. Um frango. Dito isso, o Flamengo saiu atrás do placar diante dessa falha, desse frango do goleiro Rossi, que fez boas defesas depois, mas ele está ali para isso. Não adianta nada ele fazer 5 defesas difíceis e levar um frango como ele levou ontem. E aí o Flamengo teve que correr atrás. Teve o Danilo ainda expulso por conta de 2 amarelos. Lembrando que o Ancelotti estava na Arena da Baixada observando para mim Paquetá e Pedro, e o Pedro foi o autor do gol de empate. Embora ele tenha finalizado mal no lance anterior, poderia ter feito o gol antes, mas ele conseguiu fazer o gol de empate, querendo ou não, deu a sua última amostra ao Carlo Ancelotti, para quem sabe estar na lista final da Copa do Mundo. Eu acho que não estará. Só estará e só será chamado se algum outro da posição se machucar, o Igor Thiago, o próprio João Pedro. Mas, enfim, acho que o Flamengo, diante disso tudo, acabou conseguindo um bom resultado lá na Arena da Baixada, que eu repito, é sempre um duelo muito difícil. Agora, no meio de semana, o Flamengo pega o Estudiantes pela Libertadores. Para mim é apenas para confirmar mesmo a classificação na liderança absoluta. E aí no outro sábado, dia 23, 9 horas da noite, tem um grande duelo válido pelo Brasileiro com o Palmeiras, que eu repito, para mim serão as 2 equipes que vão brigar pelo título da competição. Acho que esse resultado do jogo de sábado vai definir a competição? Não. Mas, gente, não dá para negar que esse jogo entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã tem um peso muito maior do que qualquer outro jogo. Por quê? Porque são as 2 equipes que vão brigar pelo título da competição. Tem o Fluminense ali que se arrisca e tal, mas eu acho que o Fluminense não vai ter a regularidade para manter essa briga pelo título, e não vejo Palmeiras nem Flamengo caindo muito de produção para dar uma brecha ao Fluminense. Então, esse jogo promete no Maracanã, ingressos esgotados, já mais 60 mil pessoas estarão presentes. E agora vamos para o SBT fazer o programa. Espero que vocês acompanhem ao vivo. Repito, estarei lá do Museu da Manhã e depois uma longa cobertura dessa convocação final de Carlo Ancelotti. E aí, Neymar vai ou não vai? Quero saber qual é a opinião de vocês. Eu acho que não vai. E também nem espero que vá. Beleza? Acho que não merece estar na lista final. E é isso. Partiu, galera. Valeu. Fui. Então é isso aí, pessoal. Realmente hoje o dia foi uma correria, né? O Brasil praticamente todo acompanhando esta convocação da seleção brasileira. Tivemos aí 2, né? Uma que não foi tanto surpresa, mas a outra sim, que foi o goleiro Everton. Na minha opinião, um baita de um goleiro. O Flamengo só não goleou o Grêmio um dia desses aí, porque o Everton tirou muitos chutes importantes e difíceis para outros goleiros pegarem. Então o Everton é uma excelente contratação aí para a seleção brasileira e
Neymar também, né, pessoal? Vamos lá, vamos cooperar. Basicamente será a última tentativa dele, a última Copa do Mundo dele, e ver o craque em campo é muito bom. O cara realmente tem um toque diferenciado na bola, tem umas características que é muito difícil de encontrar. Acho que nessa geração não tem jogador como o Neymar. Vamos ficando por aqui com essas informações. Fortalece com like, se inscreva no canal. A gente volta amanhã com informações do Mengão. Forte abraço, tamo junto no próximo vídeo. Tchau, tchau.